a gente segue aqui, né, falando da nossa liberdade cristã. A gente já falou sobre a liberdade de comer comida sacrificada a ídolos. Quem leu também o texto lá que eu coloquei, eu usei. A ideia é usar o mesmo princípio para todas as coisas quando se trata da minha liberdade. A minha liberdade em Cristo, ela é condicionada pelo bem espiritual do corpo de Cristo, né? E isso vale para a comida, vale para colocar o irmão na justiça, vale para o casamento, vale para várias coisas, inclusive, como coloquei lá, para a política, né? Onde nós temos a nossa liberdade, temos o direito de pensar. Paulo, inclusive, ele defendeu muitas ideias, colocou algumas questões que os coríntios estavam certos. Com respeito à comida sacrificada a ídolo, eles estavam certíssimos. Mas ele falou que o tá certo, biblicamente, não é tudo. Porque o propósito de saber é amar, né? E aí ele começou o capítulo 8 com a grande frase, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E ele foi dando também várias razões. E aí depois, eu sempre pensei, sempre vi como Paulo defendendo o seu apostolado ali, mas eu não sabia por quê. Ele usou o seu próprio exemplo ao defender o seu apostolado. Dentro do seu apostolado, da defesa do seu apostolado, ele defendeu com os princípios da liberdade cristã. Ele defendeu o apostolado dele com o princípio da liberdade cristã. Como foi que ele defendeu? Ele falou que ele tinha direito de ter uma esposa, ele abriu mão desse direito para benefício do reino de Deus, para a salvação das pessoas, onde ele pudesse se dedicar mais para a obra de evangelização. Ele tinha o direito de receber um sustento, trabalhou muito na área do sustento, justificou com vários argumentos o direito que ele tem de receber sustento. Interessante que, como a gente vai tratar algum assunto, a gente pode justificar alguma coisa para dizer, olha, e poder receber esse direito. Ele justificou tudo isso para quê? Para dizer que ele abria a mão. Esse é direito, vocês têm que fazer, eu tenho direito sobre isso, porque eu sou apóstolo, se eu não sou para muitos, sou para vocês. Eu me dediquei horas, se eu pudesse receber, mais horas eu me dedicaria para vocês, mas eu não fiz, eu abri mão desse direito. Para quê? O benefício da igreja, para não ser um peso para a igreja. Então, no capítulo 9, ele deu a razão, ele defendeu o apostolado dele, se usando a si próprio como exemplo de ter direito, ter a liberdade de exercer seus direitos, mas priorizando a questão de abrir mão dos direitos para benefício do corpo de Cristo, ou seja, se sacrificando. A ideia é essa, né? Se sacrificar para benefício do corpo de Cristo. Depois de defender, ou ainda, depois de defender, ele continua aqui, né? Vamos passar para esse tema aqui, né? Na página 62, o perigo do excesso de confiança. Nós falamos agora do perigo da liberdade cristã. Nós temos liberdade em Cristo, nós somos livres. Agora nós vamos falar o excesso de confiança. Então vamos lá. No capítulo 10, Paulo ilustra como o nosso uso da liberdade afeta nossas próprias vidas. Uma das maneiras mais seguras de cair em tentação e em pecado é tornar-se excessivamente confiante. Se a gente for lembrar a história de Pedro também, a confiança dele era demais. Jesus falou que ele ia ser preso e todos eles se iam dispersar. Ele chegou lá e falou, não, Senhor, eu tenho certeza, né, que ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. E eu imagino que depois de Jesus ter falado ainda para ele, né, que Pedro, hoje mesmo tu me negará 3 vezes, né?
Eu acho que ele ainda ficou, poxa, duvidando da própria palavra de Jesus. Então, vamos olhar aqui algumas vantagens da liberdade cristã. Que diz assim, eu vou ler o texto de 1 Coríntios 10, 1 a 4, no capítulo 14. De 1 a 4 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só pão espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Então, vamos ver aqui e analisar um pouquinho o texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Ele começa agora essa transição, ele está mudando um pouco do assunto, saindo da sua defesa apostólica para passar a falar do exemplo do povo de Israel, né? Usando a questão da liberdade cristã, usando o exemplo dele. Né? Então, a tradição leva da falta de disciplina e desqualificação mencionada no capítulo 9, versículo 27, a uma ilustração disso no Antigo Israel. Ele fala nossos pais, Paulo está se referindo no Antigo Israel, do qual era descendente, nossos pais, ele também era judeu. Em particular, ele pede a seus leitores que se lembrem do que aconteceu no deserto, porque por causa da liberdade que eles tinham sem controle. Estiveram sob a nuvem, embaixo da nuvem, né, guiados pela presença de Deus, com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Todos passaram pelo mar, foram batizados pelo mar, e usa essa analogia, né? O mar vermelho se abriu para que Israel passasse, se fechou sobre o exército egípcio, tendo sido todos batizados. Na nova versão internacional tem uma melhor tradução, diz: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem no mar, ou seja, por causa da identificação e solidariedade com Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho e ficaram protegidos da nuvem. A ideia do batismo é estar dentro, é mergulhar, né? Então, eles foram mergulhados. A ideia do princípio é que eles confiaram em Moisés, se identificaram com Moisés, e o que aconteceu com Moisés aconteceu com eles, porque eles não só se identificaram, mas seguiram Moisés, passando pelo Mar Vermelho e sendo orientado pela nuvem e pela coluna de fogo. Né? Eles comeram de um só manjar espiritual, ainda sob a influência de Moisés, ou de certa forma ainda batizado por Moisés, comeram do manjar, né, do maná. Eles comeram o alimento real providenciado pelo poder espiritual de Deus, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Pastor, existia mesmo essa pedra que seguia eles? Essa pedra era Cristo, estava lá mesmo? Tá, nós vimos que Paulo usou o batismo, né, como uma analogia, e havia essa crença. Alguns creem que literalmente a pedra não estava seguindo, mas como os judeus criaram essa mitologia, não os judeus que peregrinaram pelo deserto, mas posteriormente os judeus criam, né, que aquela pedra que eles beberam água, que abriu, era onde tirava, era tipo andando, e a pedra que tinha água ia com eles, né? Os judeus tinham uma lenda que dizia que a rocha que Moisés feriu os acompanhava ao longo de sua peregrinação no deserto, oferecendo-lhe água. Era como um camburão de água indo atrás dele, né? Só que era um camburão de pedra cheio de água. Isso é uma crença dele. Paulo diz que eles têm uma pedra que fornece tudo o que eles necessitam
para viver. No caso, Paulo está dando uma ilustração, usando essa lenda para fazer uma analogia, porque essa pedra supria a água, que é vital para a vida física, e diz Cristo promove aquilo que é vital para a vida espiritual. Ele usou como analogia. O fato de citar essa lenda não significa que ele estava dizendo que essa lenda realmente era real. Era só uma ilustração que ele usou, né? Então, aí não podemos dizer que realmente essa pedra seguia. A Bíblia e Paulo não estão dizendo que essa pedra atuou desse jeito, né? Estão usando essa crença para dar um ensinamento espiritual para os coríntios, né? Paulo diz que eles têm uma pedra que oferece tudo o que eles necessitam e que essa pedra é Cristo. Rocha, Petra, Petra no grego, né, se refere a um penhasco maciço, não simplesmente a uma pedra grande ou um pedregulho, significando o Messias pré-encarnado Cristo, né, que protegeu e sustentou o povo. Agora vamos falar um pouco dos abusos da liberdade. Vou ler do versículo 5 até o versículo 10. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Edmar escreveu boa noite. Boa noite, Edmar. O texto aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. De 5 a 10, se eu não me equivoco. 5 a 10. Vou ler de 5 a 10, que diz aqui. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Nem vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e se levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se aqui tem implicação de imoralidade sexual. Eles se levantaram para praticar imoralidade sexual. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram em um só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Muito bem, então vamos lá ver o que o texto fala aqui, né? Não falando dos abusos de verdade. Entretanto, não se agradou da maioria dele. Por causa da extrema desobediência de Israel, Deus permitiu que apenas 2 homens de todos os que originalmente deixaram o Egito, Josué e Caleb, entrassem na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, inclusive Moisés e Arão, que foram desqualificados para entrar na terra prometida. Estas coisas se tornaram como exemplo para nós, né, do uso mal da liberdade. Eles morreram no deserto por causa do seu fracasso na disciplina pessoal e, consequentemente, indulgência quanto a qualquer desejo. Ou seja, eles mesmos se entregaram para os desejos e fracassaram. 4 pecados principais que os caracterizaram. Foi a idolatria, no versículo 7, a imoralidade sexual, colocar o Senhor à prova e reclamação, murmuração, né? Não vos façais, pois, idólatras. Essa parte do texto bíblico. O que quer dizer? Os israelitas tinham acabado de sair do Egito quando se envolveram no culto da idolatria. Moisés estava em cima, recebendo os 10 mandamentos, recebendo os mandamentos de Deus, né? Mas eles ficaram lá embaixo e já se envolveram em idolatria e imoralidade. Né? Êxodo 32 registra a história. O verso 6 é citado aqui. Cerca de 3.000 foram executados por instigar uma orgia imoral no Sinai.
levantaram para se divertir, se um enferminho para relações sexuais, né? Vamos divertir, vamos ter relações sexuais, né? Relações sexuais vulgares que se seguiu em uma festa exagerada, né? Uma orgia. Caíram no só dia 23 mil, né? Tendo acabado de citar Êxodo 32, este, com toda a probabilidade, também se refere ao incidente de Êxodo 32. E não ao incidente de Sitim, de número 20, contra a referência do texto. Aparentemente, 3 mil foram mortos pelos levitas e 20 mil morreram com a praga. Não ponhamos o Senhor à prova. Números 21 registra. Nessa história, de novo, há um questionamento da bondade do plano daquele que dirigia pelo deserto, o protetor, o provedor, a rocha espiritual, o Cristo pré-encarnado. Então, eles duvidaram, eles não creram, eles não descansaram na providência de Deus. Mesmo que eles estavam no deserto, num lugar inóspito, Deus havia prometido para eles, e eles não confiaram, pelo contrário, reclamaram, sofreram as consequências. A gente tem direito de reclamar? Tem, né? Mas a gente tem que pensar que muitas vezes, muitos dos nossos direitos, ou do direito que nós temos, às vezes fere o princípio da confiança. Às vezes reclamar, reivindicar um direito, a gente está declarando que não confia ou está indo contra algum aspecto do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. Ele prometeu, ele cumpre. Apesar, eu estou vendo as coisas tudo errado aqui, mas eu estou no deserto, eu queria estar numa cidade, embaixo de um coqueiro, num lugar mais fresquinho, né? Mas aí eles reclamaram por causa disso, não confiaram na promessa de Deus. Inclusive, Moisés e Arão. Arão por quê? Porque ele cedeu ao desejo do povo. Não sei, a Bíblia não registra muito o que estava no coração de Arão. Às vezes eu estava até pensando em escrever alguma coisa, alguns estudos bíblicos falando e inventando uma terminologia, a síndrome de Arão. O que é a síndrome de Arão? A síndrome do sacerdote, do pastor, do líder que quer agradar o povo. Por que ele fez o bezerro? O pessoal estava ali se controlando, indo capaz que Moisés deixasse, se tivesse ninguém, eu perdi todo mundo. Para manter eles aqui, eles queriam. Eu não fiz porque eu achava que é certo, eu sabia que era errado, mas eu fiz porque o povo queria. E foi o mal menor, né? Talvez seria a justificativa dele, né? E criou, e ele também serviu de líder, né? Dizendo, esse foi o Deus que tirou vocês do deserto. Ele sabia que não era o Deus que tirou, mas disse o que o povo queria ouvir. E Moisés, Deus, ele intercedeu pelo povo lá, e tu está reclamando, Moisés, Deus falou, toca lá, fala com a rocha, né, que ela vai sair água da rocha. Moisés, aborrecido, chegou lá, pegou a vara dele, tacou-lhe a varada, deu-lhe uma paulada na rocha, aborrecido. E esse pequeno deslize desqualificou Moisés também para entrar na terra prometida, né, que Deus falou para ele, tu não me santificaste diante do povo, que estava errado, né? Talvez essa seja a tentação de olhar para a situação que nós estamos vivendo, né, que muitas vezes nós caímos nessa questão de, mesmo que estamos certos, Moisés estava certo, não santificou Deus diante do povo. A ideia é de que possamos estar sempre, ter nossa liberdade, entender nossos direitos, entender que somos humanos, às vezes a desculpa nossa não é que somos humanos, né? Mas nessa nossa humanidade, nós muitas vezes ferimos princípios do caráter de Deus com as nossas atitudes. Então, vamos ver como aplicar essa liberdade, a aplicação da liberdade.
Versículo 11 a 13. Versículo 11 a 13. Deixa eu ver aqui. Diz aqui: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre a quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que os possais suportar. Então, vamos lá ao texto. Texto de 1 Coríntios 10, de 11 a 13, né, falando sobre o fim dos séculos que tem chegado, o tempo do Messias, os últimos dias da história da redenção antes do reino messiânico. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Podemos aprender uma lição valiosa da experiência deles, do povo lá no deserto. Assim como eles, nós podemos perder as nossas bênçãos. Não perdemos a salvação, mas perdemos a bênção, a recompensa. A eficácia no serviço. Nós passamos a ser infrutífero na obra do Senhor. E em excesso de confiança, cair em excesso de confiança e presunção. Levamos nossa liberdade longe demais, até o ponto de cair em desobediência e pecado. Para que estejamos reflexionando, chegando a uma reflexão da liberdade, que às vezes a liberdade tem uma linha fina onde nós podemos passar da liberdade a usar essa liberdade de chegar a cair em pecado por causa dessa liberdade, ferindo princípios que vão muito mais além das questões verdadeiras que cremos, como foi o caso dos coríntios sobre a comida sacrificada a ídolos. Eles comiam a comida sacrificada a ídolos, eles sabiam que o ídolo não é nada, mas ainda assim prejudicando a vida espiritual daquele irmão que Cristo morreu por ele. Eles não levavam isso em conta. Agora, Paulo fala da tentação humana. Eles sofreram tentações, porque eles não passaram lá, né? Eles poderiam ter passado, olha só o que a gente pode... Tentação, não sobreveio tentação que não fosse humana. O significado básico da tentação é peirasmo, peirasmos. É simplesmente testar ou provar. Foram testados, foram provados, e todos, menos 2, foram reprovados, né? Humano é uma palavra, né? A palavra é antropinos, em grego significa simplesmente que é humano, característica ou de pertencer à humanidade, né? É uma característica da humanidade. Em outras palavras, Paulo diz que não há tal coisa como uma tentação sobre-humana, uma tentação que um ser humano não possa suportar. As tentações são experiências humanas, né? Se é sobre-humana, já não é uma tentação, né? Já é uma fatalidade. Juntamente com a tentação, Deus vos proverá o livramento. Ainda tem mais algo mais forte, que quando Deus coloca diante de nós uma prova, junto com a prova, ele dá também todos os recursos para que nós possamos sair vitoriosos naquela tentação. Deus oferece 3 formas que temos de suportar a tentação. 3 formas. Qual é a forma? A oração, a fé e concentrar-se em Jesus Cristo. Ou, de certa forma, dedicar-se a amar, dedicar-se à adoração a Cristo, dedicar-se ao relacionamento com Cristo, andar na presença de Cristo. Essa é uma forma muito
eficiente de resistir à tentação. Agora nós vamos passar para outro assunto, que é as verdades sobre a idolatria. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22. Verdades sobre a idolatria. Eu vou ler logo todo esse texto aqui de 1 Coríntios 10, 14 a 22. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai-vos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Essa é a base de tudo, né? A gente já viu desde o primeiro a questão, voltando aqui, a unidade do corpo de Cristo, a união, chamando os cristãos à união, né? Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são partícipes do altar? Digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? E que o que é próprio, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados de demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Versículo 22. Ou provocareis o zelo do Senhor, o ciúme do Senhor, o zelo do Senhor. Somos acaso mais fortes que eles? Sobre o texto. Bom, a idolatria, a imoralidade, a reclamação contra Deus não são coisas negociáveis, né? Não é algo que Deus aceite. Elas são definitivamente pecados. Os cristãos não têm a liberdade em relação a estas coisas. Nos próximos 9 versículos, 14 a 22, o apóstolo explica por que o pecado da idolatria é essencialmente abominável a Deus. Paulo dá 3 razões, né? Paulo dá 3 razões para fugir da idolatria. Por que devemos fugir da idolatria? A idolatria é inconsistente com a adoração cristã, né? Aí ele usa o exemplo da adoração cristã, né? Que é a nossa cerimônia cristã, né? Que é a Santa Ceia. O cálice da bênção que abençoamos. O nome dado ao terceiro cálice durante a festa da Páscoa. Na última Páscoa, lá com seus discípulos, Jesus usou o terceiro cálice como um símbolo de seu sangue derramado pelo pecado. Aquele cálice veio a ser utilizado para instituir a ceia do Senhor. Foi aí que ele começou, né? Ele separou o cálice como um símbolo da bênção da salvação antes de passar para os 12. Ele instituiu aquilo, marcou aquele cálice, que é um símbolo da salvação, um símbolo do sangue dele. A comunhão do sangue, uma frase divina usada para representar a morte sacrificial de Cristo, a obra completa de redenção. O pão que partimos, nós falamos do sangue, agora vamos falar um pouco do pão. Lembra que estamos falando da cerimônia cristã. Acho que, além do batismo, né, a única outra cerimônia instituída por Cristo. A única cerimônia que os cristãos participam. Dentro da ceia, né, o pão que partimos, isso simbolizava o corpo do Senhor, que assim como o cálice simbolizava o seu sangue. Ambos apontam para a sua morte como um sacrifício pela salvação dos homens.
Nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Nós somos muito, mas unicamente um pão. Isso se refere ao pão da comunhão como símbolo do corpo de Cristo, dado por todos os que creem. Uma vez que todos participam desse corpo, nós somos um. Nós somos um. Aqueles que se alimentam dos sacrifícios são partícipes do altar. No sacrifício do Antigo Testamento, a oferta era a favor de todos os que comiam, ou que se alimentavam lá no templo. Por intermédio desse ato, o povo era identificado com a oferta, afirmando sua devoção a Deus ao qual ele oferecia. Assim, o povo era identificado com a oferta e afirmava sua devoção a Deus, a quem a oferta era feita. Paulo, então, mostrava como um sacrifício feito a ídolo identificava o ofertante com ele. Por isso, é completamente contraditório que crentes participem de tais cultos. Participar de tais cultos, participar para comer, né? A ideia, se a gente pode entender, porque nós temos esse ritual de tomar o sangue, o vinho, né, que simboliza o sangue de Cristo, porque nós comemos o pão. A ideia era que, ao comer, nós nos identificamos com Cristo, nos identificamos com Deus, fazemos parte. Essa é a ideia, por isso que nós comemos, né? É essa a ideia. Ao fazer isso, ao comer, a gente sabe que o ídolo não é nada, já foi explicado isso no capítulo anterior, no capítulo 8, o ídolo não é nada, que existe só um Deus. Por outro lado, nós vimos também que existe a prática pecaminosa dentro da idolatria, e nós vimos também que existe os demônios que atuam por trás da idolatria. O nosso conhecimento, o conhecimento dos Coríntios, talvez era perfeito sobre isso. Não sei se, possivelmente, Paulo estava relacionando que ele estava ignorando que a idolatria, por si só, ela não existe. Bom, o ídolo em si não faz mal nenhum. Mas existe a prática pecaminosa e os demônios que atuam por trás da idolatria. Possivelmente eles, abusando da liberdade, estavam ignorando esses fatos, que a simplicidade, a ingenuidade do ídolo e da idolatria, eles estavam se achando, né, do seu entendimento do ídolo, esquecendo outros aspectos mais profundos por trás da idolatria, porque o ídolo não chega sozinho, né? Chega por alguma interferência demoníaca. E a prática da idolatria não é só a idolatria, às vezes leva à prática do pecado. Basicamente isso que Paulo está também repetindo o princípio e aprofundando mais o entendimento de você pensar, o ídolo não é nada. Mas, meus irmãos, se a gente parar para pensar, nós colocarmos a cabeça no lugar, comer uma comida sacrificada a ídolo, a gente não come o nosso pão, que representa, que é dedicado a Cristo, que é dedicado à nossa comunhão, que nos identifica com o corpo de Cristo. Então, comer uma comida sacrificada a ídolo, você está se identificando, talvez abrindo até espaço para o demônio trabalhar na tua vida. Aí eu vou entrar alguma coisa, não sei como seria que outros vão responder, mas pastor, e aí comer o pato no tucupi, né? No dia do Sírio? Bom, talvez espere, não coma no dia do Sírio. Ou espere passar o dia do Sírio, não sei se o pato é mais barato, mais caro. O que eu quero explicar para vocês aqui? Que aparentemente, a prática de oferecer ou comer uma comida sacrificada a ídolo
é muito diferente do contexto de comer um pato no tucupi. Por quê? O pato no tucupi, ele é uma comida, eu vou entrar para aquela área, talvez até da desculpa dos coríntios, porque o pato em si não é nada, o pato no tucupi, ele é uma comida típica daqui, da Bahia, não sei de que é, de algum lugar ou outro que veio e tudo. Tá. E é a comida que se come por tradição nessa época, assim como também é tradição comer peixe no dia da Semana Santa. No Chile tinha lá a questão de comer sopaipilla quando chove, né? É um tipo de comida, tinha um prato. Toda vez que chove, o pessoal faz esse tipo de prato e come, né? É uma comida tradicional de um período de que as pessoas se dedicam a homenagear essa santa padroeira. É a mesma coisa? Literalmente não é. Eu ia dizer que quando fazem uma oferenda numa encruzilhada, num terreiro de macumba, isso é exatamente, não exatamente, mas muito semelhante à comida sacrificada aos ídolos lá de Corinto. Isso sim, a gente não tem dúvida, né? Agora, eu ainda diria assim, pode comer, se, poxa, a gente está com fome assim, orando para Deus providenciar, a gente passa numa esquina de noite, aí está lá um frango assado, bonito, será que não é providência de Deus? Pode comer, porque em si o ídolo, né, a imagem de São Jorge que está lá, não é nada, a imagem de Ançã, a imagem de Iemanjá, a imagem de Oxum Caveira, não é nada, né? Então, não é nada, e a comida é só comida, né? Então, ora, agradecendo ao Senhor, come. No capítulo 8 ele estava falando que é isso. Mas estar sozinho, tudo capaz que não tenha problema nenhum. Agora, Paulo levanta outra questão aqui, né? Que é uma comida sacrificada a ídolos, e eu acho que principalmente aqueles que tiveram a familiaridade, que eles participaram naquilo, ex-macumbeiro, ou no caso dos coríntios, ex-pagãos, né, que eram devotos aos ídolos lá, Apolo, sei lá, aqueles ídolos romanos, eles tinham aquela familiaridade e era muito semelhante, ele realmente viveu, eles participavam da questão demoníaca que existia ali. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Participar da comida sacrificada a ídolo, ele compara que nós, quando comemos na Santa Ceia, nos identificamos com toda a questão espiritual que existe da identificação com o corpo de Cristo. Ao fazer isso, na questão da idolatria, também as pessoas participam das atividades demoníacas que os demônios promovem, né? Agora se pergunta, aí fica a pergunta mais difícil. O pato no tucupi é uma comida sacrificada a ídolo? No meu entendimento, não é uma comida sacrificada a ídolo. Agora, eu acho que a gente vai trabalhar um pouquinho, acho que é no capítulo 10, eu não sei se a gente já trabalhou isso, que a gente deve também respeitar a consciência do outro. Se alguma pessoa, a gente sabe que não é uma comida sacrificada ainda, é uma comida típica de uma época, típica. Mas se alguém chegar e dizer, mas essa comida é comida da santa, eu nunca soube que isso era comida da santa, né? Ou nunca soube que essa comida foi sacrificada à santa, né? Mas, de qualquer forma, a gente deve sempre... Eu tenho a liberdade para comer de acordo com o meu entendimento. Só que Paulo está ensinando que essa liberdade, o nosso entendimento não serve de nada se a gente vai causar uma barreira. Até eu, para poder pregar para uma pessoa que já seja descrente, que diz que aquela comida é uma comida dedicada à santa. Nós comemos esse dia porque dedicamos a santa. E aí, se você dedica a santa, se a pessoa está falando, a gente faz isso, com a santa. A gente fez uma promessa que se
o meu filho arrumasse um emprego, o meu filho passasse no vestibular, no dia do Círio eu ia dar uma comida, convidar todas as pessoas, convidei você, essa comida foi dedicada à santa. Continua sendo uma comida típica, né? Tipo, até fazendo um culto de ação de graça à santa, mas isso muda muito o panorama, né? Porque há uma atividade idólatra, há uma atividade pecaminosa, né, que tem a ver com a idolatria, e a pessoa está dizendo que fez isso como um pagamento de uma promessa que está oferecendo. Né? Aí eu diria, a minha opinião pessoal é que a pessoa se abstenha. Então eu não quero, eu sou crente em Jesus Cristo, a gente não come comida sacrificada, a gente não adora, né, a ídolos e não come, eu vou me abster, já que tu falou, poderia até comer, né? Você não sabia que era para isso, se tivesse falado nada, eu poderia até comer. Mas está dizendo isso, né? Está implicando que, inclusive, de certa forma, até desafiando a minha fé, né? Então, eu prefiro não comer, né? Apesar de olhar, puxa, mas parece que está tão gostoso esse pato no tucupi, quanto tempo, né? Espremer uma pimentinha de cheiro aí, uma pimenta malagueta, uma pimenta de cheiro aí, nesse tucupi. Papai, olha como tá aí esse jambus por cima desse tucupi. Não, mas aí eu não vou comer. Eu vou me abster. Né? Eu vou abrir mão do meu desejo de saciar um apetite, né, para não pecar contra a consciência daquele que me advertiu. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Pastor, Sim. Aline, Diga, meu querido. eu queria só voltar dentro da última explicação que o senhor deu na questão da consciência, no sentido que sempre é interessante que até mesmo as pessoas que fazem isso, que não são cristãos, mesmo que eles convidem por alguma ocasião a pessoa, um cristão esteja presente, é interessante o cuidado que as pessoas elas têm com o cristão, né? Ela diz, olha, tem essas coisas aqui, você tem um entendimento sobre isso, né? Mas se você não quiser comer essas coisas, a gente tem outras coisas aqui, né? Outra comida. E eu faço um ovo frito para você, eu faço outra coisa. Aí eu acho muito interessante esse cuidado, né? Que as pessoas, mesmo ela não tendo, eu não sei, né? A gente pode dizer isso, mas como são pessoas católicas, né? Mas eles têm essa preocupação conosco, né? Tem uns que não vejo dessa maneira. Às vezes eles querem ver como é que você vai agir no momento desse, né? O que você defende, realmente você defende de toda a sua fé no Deus que você crê. Eu falei sobre uma questão no estudo passado, né, sobre até aquele momento que eu brinco com as pessoas do mundo, em bola, e eles fazem aquele grupo de oração. Qual é a diferença se, caso eu rezasse a oração deles naquele momento junto com eles? Eu não sei se foi o Pai Nosso, de certa forma, mas aí eu estou tirando o Pai Nosso. Eles metem outro, além do Pai Nosso, eles começam com o Pai Nosso, mas depois eles colocam Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, tal, na hora. E eles emendam outro momento de outra oração junto nisso. E se eu fosse participar junto com eles também nesse... aí seria uma participação na oração, na reza dele, né? E até orar e rezar algo que a gente não crê, né? Não crê na Virgem Maria como santa, sem pecado, mãe de Deus, né? Se for só o Pai Nosso, eu não vejo problema, que seria como citar versículos bíblicos, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, porque Jesus disse orais assim, aí repete as palavras. Você está, de certa forma,
lendo um texto bíblico ou recitando um texto bíblico. Por isso que eu não tenho problema em recitar o Pai Nosso, junto com alguns que vão fazer. Que, inclusive, é de praxe quando tem evangélicos de outras religiões, como os judeus, às vezes macumbeiro, tudo que reúne, dentro de um grupo para que todos possam participar, se abre mão, aí vamos fazer a oração universal. O que diz a oração universal? A oração universal é que todos podem citar, porque para uns é oração, para os crentes é citando a Bíblia, né? Então aí chamando todos, fazendo algo que todos podem participar juntos, né? É o momento solene onde alguns abrem mão. Eu acho que o crente participando disso abre espaço também para poder compartilhar o evangelho com outras pessoas. Você está se insertando sem quebrar os princípios bíblicos, né, que nós temos, né, de ser contra a idolatria, dos princípios que a palavra de Deus nos ensina, né? Então acho que aplica para tudo, né? Cantar uma música que reflete, ou cantar, escutar uma música que reflete princípios que vão contra as escrituras, né? Tem uma música do Alexandre Pires que fala, né, que ele fala que ele está fazendo amor com outra pessoa. Não sei se vocês falam para a esposa ou para a namorada, porque no mundo, às vezes, o pessoal não precisa estar casado para ter relações íntimas. Mas ele canta essa imoralidade, né? E às vezes a gente pega crente cantando essa música. Eu acho que não. E eu acho que a mesma aplicação de cantar uma música, uma letra deturpada, uma letra imoral, que a gente ia se escandalizar, né, ver uma pessoa cantando algo assim. É a mesma coisa, aplica, porque está saindo da boca da pessoa, né, palavras, né, tipo, exaltando Maria como intercessora, né, rogai por nós pecadores, alguma coisa desse tipo, que é uma afronta contra os ensinamentos bíblicos, né? Eu acho que recitar o Pai Nosso é tipo citar a Bíblia de memória, né? Falar versículos memorizados. Mas fazer uma oração onde envolve. Eu não sairia, se eu estou aprendendo, não sairia, mas minha boca não falaria. Eu não pronunciaria. Se alguém perguntasse, eu acho que era uma oportunidade para pregar o Evangelho também, da razão da minha fé, do porquê eu não orei com eles, não repeti. Apesar de ser católico e conhecer a maioria das rezas, das orações católicas, né? Eu posso recitar de memória, alguns que eu me lembro, né? Alguns de memória eu poderia recitar, mas talvez por vir de lá, eu não recito mais. Eu posso estar lá presente, participando de algumas coisas, no sentido de estar acompanhando a dor de alguém que faleceu, ou participando de alguma festa, por ser convidado, né? Então, é isso que eu estava pensando ainda agora, né? No sentido assim, na questão, como eu citei, né? A gente pode sim rezar, a gente pode orar o Pai Nosso junto, mas o que eles dão continuidade, como temos um entendimento de Maria, jamais entraríamos na mesma linha de pensamento da qual eles têm. E eu vejo também na questão da comida, mesmo que seja uma comida típica, né? Uma comida que a gente tem como aqui uma comida paraense, como eles falam, ele não diz assim a comida do Ciro, mas uma comida paraense, mas sendo que nesse período de festa eles praticam essa comida envolvendo a adoração, né? E até mesmo, como o senhor falou, nós estamos agradecendo a ela por o meu filho que estava doente, o meu esposo que não tinha emprego, a minha filha que passou por lá. Então, nós fizemos tudo isso
em agradecimento, né, uma ação de agradecimento, e isso está sendo envolvida a esse Deus, esse demônio, né? Assim. Nesse caso, é a mesma, eu recomendo e teria essa mesma atitude. Eu estou aqui, eu participo, posso orar e agradecendo, mas eu não vou participar, não vou ter comunhão com o ídolo. Eu respeito a Maria da Bíblia, eu sei que ela que deu a luz a Jesus e tudo, eu não sou contra ela, mas ela já faleceu. Eu tenho uma forma, né, de me relacionar com Maria, que você é irmão dela quando chegar lá no céu. Seria uma explicação. Mas evitaria, né? Não, eu estou cheio. Evitaria de comer, nesse caso. Geralmente o problema, eu acho, está muito no pato, no tucupi, né? Porque a gente come maniçoba, todo aniversário quase que tem por aqui, por Barcarena, em vez de ter maniçoba, tem vatapá e tudo. O pessoal é a comida que faz, porque é a comida típica, né? Que é daqui. Aí, geralmente no Sírio é que faz o pato. Professor, Diga, minha querida. Queria fazer uma pergunta aqui. Sobre essa última explicação que você deu, né, da liberdade aí do sacrifício aos ídolos, teria alguma ligação com Naamã, lá no livro de 2 Reis 5, parte do versículo 17 e 18, no qual ele diz assim para Eliseu, né? Ele diz assim, depois de tudo que aconteceu, né? Vocês sabem o contexto que aconteceu isso, ele diz assim, né? Que este teu servo, Naamã falando dele mesmo, este teu servo, não oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, a resolução dele, né? Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, que seria o rei dele, né, na casa de Rimon, que é o Deus, né, o ídolo, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, o senhor dele, que é o rei, e eu também me tenha de encurvar em casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, aí o pedido dele, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então, ele estava ali numa situação que ele, devido à posição dele, né, como uma pessoa proeminente lá no reino, ele tinha que ir acompanhar o rei até a casa do ídolo. E lá ele tinha que se curvar, isso era a rotina, né? Então, agora, com a mudança do coração dele, ele rogou, né, que ele podia até se ajoelhar, ele podia ali fisicamente para as pessoas, mas o coração dele estava diferente, né? E ele já estava pedindo perdão ao Senhor, né? Então, essa situação aqui de Naamã não pode ser encaixada assim aí sobre a nossa liberdade, né? Devido às situações que a gente enfrenta, né? Você falou aí da alimentação no Sírio, e eu já me encontrei em algumas situações dessa que a gente fica a pensar, né? E, então, o que a gente acha que como você falou, que as coisas que são sacrificadas aos ídolos, elas mudam de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com o contexto, né? A pessoa chegou lá e fala, olha, essas coisas aqui são para minha santinha, e aí fala, aí nisso a gente já fica com o pé atrás, né? Não vou participar. Mas então, pode ser até na época do Sírio, aí pode-se comer eu faço na minha casa, vamos dizer. Eu não vou lá para Belém, e faço aqui na minha casa. Na sua casa. Isso. Aí, essa circunstância aí não é, né? Não é para santinha. Deu para entender que eu quero
relacionar essa história Entendi, de namoro? muito boa colocação. O que acontece, às vezes, que pode acontecer, já aconteceu com uma avó de um primo, ela tinha um ídolo lá, né, ele estava lá também, a gente ficou hospedado na casa, e eu pensava e queria também que ela dizia que ela odiava crente, ela odiava crente, e ela batia, expulsava lá. Aí ela sabia, o neto dela se converteu, era o Pingo, né, lá em Ponta de Pedra, a avó dele já faleceu. A gente foi para lá, e ela tinha um ídolo grande, ela era líder, né, católica, lá de Ponta de Pedra, ela era uma das grandes líderes religiosas lá em Ponta de Pedra. A gente foi lá, ficou lá na casa dela. No caso, a gente foi conversar. Eu fui muito católico, né? Eu acho que eu sabia muito. A minha ideia era a ganhar a simpatia daquela senhora, crendo que ela podia algum dia se converter a Cristo, né? Entender como eu, né, sendo católico, me converti, ela podia também chegar a isso, né? Mas aí o Pingo, o Natanael, que é o Pingo, né, ele estava muito preocupado. Eu sentei, comecei a conversar sobre religião com ela, né? E com respeito, o ídolo estava lá, eu acho que era muito parecido. E eu não desrespeitei, tive aquela coisa lá, o pessoal tal. De certa forma, estava sentado, orando, eu sentei, cheguei e me sentei perto do pessoal que estava orando por ídolo. E comecei a conversar com ela sobre, ela estava falando do porquê ela era devota, aquela santa, quando foi que aconteceu o primeiro milagre na vida dela, porque eu escutando lá. Aí eu falando também que antes, ela sabia que eu era crente, né? Mas não me expulsou, me aceitou na casa dela. Aí eu falei, né? Não, eu também eu fui muito católico. Aí estava falando da minha experiência católica. E o Pingo, por trás dela, ele estava lá, ele disse que não via a hora dela começar a pular e querer me bater. Mas já tinha me falado para não ter cuidado com ela, não mexer com a fé dela, senão era para bater e botar a gente a dormir na rua, né? Que não tinha onde dormir lá, né? Mas graças a Deus, né, não aconteceu, caí muito na simpatia daquela senhora, e eu também não falei nada para provocar ela, porque o meu propósito era poder me achegar e quebrar aquela barreira dela, porque ela achava que todo crente era igual, né, que chegava e falava mal da santa dela. Falou mal da santa dela, então eu estava só com um jeito diferente de abordar, fui respeitoso, e em lugar de falar coisas negativas da idolatria católica, eu falei da minha experiência com a idolatria, sem citar que era idolatria. Eu falei, antes, eu também participei de Sírio, minha mãe fazia promessa, eu ia acompanhar o Sírio várias vezes, e estava falando de algumas experiências, né? Mas o Pinto estava muito desesperado, é o momento que a situação ia perder o controle. A gente nem cheguei, porque ele deu um jeito para me tirar de lá, que ele disse, não dá jeito, com a minha avó não dá jeito. Né? Olha que eu sou sobrinho, eu sou neto dela, ela me ama muito, mas ela me põe para fora de casa. Imagina contigo, que não é nada para ela, né? Mas tem todo um contexto. Geralmente a gente pensa que comida é sacrificada a ídolo, tem mais esse contexto mesmo quando a pessoa oferece, né? E acho que a auxiliadora, ela colocou aí, né, assim, bem esse aspecto, né? Também a pessoa quer comer um pato no tucupi, pegar receita, né, no YouTube, pode fazer em casa e comer o pato tranquilo, tranquilo. Sem peso de consciência. Mas se você tem consciência que comer o pato, você pode fazer fora do Sírio. Ou se você tem consciência de comer pato é pecado, não coma. Já é assim de simples, né? Mas se você acha e tudo... Agora, há circunstâncias que nós devemos ter essa sensibilidade com a consciência dos outros. Porque o que Paulo chama a atenção, fala, é o nosso desejo de comer. Para querer comer algo, a gente destrói coisas que muitas vezes levam tempos para ser construída na vida espiritual de uma pessoa. A gente distribui por causa de um desejo de comer, por causa da fome, né?
causa daquela água na boca, simplesmente por causa do desejo. Que, de certa forma, dentro da parte física, não é muito diferente do desejo sexual. Talvez o desejo sexual é mais forte. Não sei se comer alguma coisa talvez seja menos forte, né, que o desejo sexual. E a pessoa, ela destrói, às vezes destrói algo que alguém está construindo, que Deus mesmo tem trabalhado na vida da pessoa, a pessoa destrói por quê? Por causa de uma vontade de comer. Não sabe se controlar. Aí entra a questão também que nenhuma tentação não veio que não fosse humana. Se vê em alguma situação, sempre, a gente diz assim, eu sempre vou para, eu opto pelo seguro, né? O seguro é no começo, se prejudica, não come, né? Se não tem problema nenhum para ele, para você mesmo, para sua consciência, para ninguém, coma tranquilo, mas tem para você, para mim não tem, mas tem para outro, não coma, aguente. Espere um dia, faça na sua casa, como faz a auxiliadora. Uma boa ideia, né? Se você não tem, compre um pato, compre os ingredientes, leve lá na casa da auxiliadora, ela faz para você. É assim, né? É verdade. Pastor Edson, é o Marcos. Diga-me. Fazer uma... Vamos ver o que é que o senhor pode nos dizer aí, né? Na carta de Paulo, no capítulo 10, nós temos um versículo, né, que é o 33, que ele diz, aliás, o 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos dizer que, de repente, a família convidando, e tiver um cristão no meio, e lá no momento pedirem para orar sobre o alimento. Uhum. No Eles dia estão do sacrificando aí. Eles pedem para orar. Qual seria a atitude, no caso de repente, o cristão, depois que ele ora, que ele agradece a Deus, de consumir esse alimento? Uhum. Qual é o posicionamento de opinião que o senhor diria sobre isso? Se porventura acontecesse, não estou dizendo que acontece, mas se porventura acontecesse. Uhum. Não, é possível que seja muito, muito comum. Às vezes que acontece, agora por causa do ministério, que é muito ocupado, mas antes, mesmo sendo pastor, a gente é convidado para situações, né, para estar, e o pessoal como pastor, não tem, a gente não tem um padre aqui, aí vem, passa na cabeça de alguém, a gente não tem um padre, mas tem um pastor, é quase a mesma coisa, né, e vai que pede para orar, para abençoar, né, que pode acontecer. Agora, o que acontece, né, dentro da situação, geralmente, no Sírio, não sei o que acontece, a maior coisa é um almoço familiar, né? Familiar. Bom, quando a família é só católica, eles giram em torno mesmo da santa, agradecendo a santa. Fazendo... Agora, quando a família é mista, não deixam, tem a tradição, tem a família, aí alguns convido os que já se converteram. Hoje o evangelho, né, tem chegado, tem pessoal da Pentecostal, Assembleia de Deus, tudo, tem alguns da Quadrangular, a gente tem nossa família era tudo católica antes, tudo. Agora a maioria se converteu, né, acho que talvez até a maioria crente, né? Mas alguns não deixaram, tem os patriarcas, né, sempre continuam, na época do Sírio, convidando, né, o pessoal, alguns vão, não só no Sírio, eles levam cerveja, começam a tomar e tudo. Aí tem aquela comida, aquele panelão lá, que o pessoal, uns estão cozinhando, outros estão conversando, na hora um vai chegando, vai trazendo cada um arroz com galinha, uma salada de maionese, o pessoal vai chegando e tudo, é o tempo da família reunir, né, e reúne os católicos, reúne os crentes. Nesse caso, agora, deixou de ser um encontro religioso, é um encontro familiar, um encontro da família. Eu fui porque a gente vai, muitos vão porque é família. E
eu tenho, às vezes, quando eu posso, eu estou presente nesse encontro de família, o pessoal me respeita, né? Como eu falo, Salião, se tem algum problema aqui. Alguns dizem, não, isso aqui não é comida, é só comida e tal, vamos comer todo mundo junto, pega aí, não sei, olha, quer que eu te sirvo aqui e tal. Ninguém vê como uma comida religiosa, uma comida familiar, né? Mas eu tenho um primo que ele é da igreja quadrangular, e ele é muito, o pessoal diz para ele que ele é muito chato, a religião acabou fazendo ele uma pessoa chata. Ele chega dizendo que todo mundo é pecador, se bem que é, né? Aí, se é uma situação dessa, ele chega e diz que não vai comer, porque a comida sacrificada é ídolo, que ninguém devia comer, devia se apartar, e aproveita para pregar lá para todo mundo e tudo. Aí acaba discutindo, tu tem tua fé, eu tenho minha fé, porque tu não respeita, e eu acho que não é o momento também, e acaba estragando o momento familiar. E um tio mesmo falou, ele sempre chega, ele pergunta, vem cá, e a tua fé, como é que tá a tua igreja, eu pergunto. Aí eu sempre digo e tudo, ele disse, olha, eu gosto de conversar contigo, né? Aí ele fala do meu primo, não gosto de conversar com coisa, eu não, nem falo mais com ele, a gente tá até de mal, né? Ele fala de mal. Ele é muito chato, depois que ele se converteu, que ele virou crente, ele ficou muito chato. Mas eu gosto de conversar contigo, eu tenho minhas dúvidas, eu quero até perguntar por que ele atua assim, né? Perguntar para ti, porque... Então, às vezes, a nossa atitude pode abrir espaço para poder chegar. Agora, cada caso é um caso, né? No caso da minha família, né, que a maioria se converteu, né? Acho que alguns poucos continuam sendo católicos, né? Católico, mas é aquele tipo de católico que não vai na igreja, né? E se reúne familiar, porque católico era mais os antigos. Não vai na igreja e aquela reunião acaba sendo uma reunião familiar, não é mais. Mas nem todo lugar é assim. Quando eles pedem para orar, eu oro agradecendo pela comida, oro pedindo, né, para Deus dar entendimento e tudo, e não tem problema nenhum, né? Eles nunca pedem para o meu primo. Ora, o Marquinhos citou a questão de comer para a glória de Deus, né? Nós estamos usando a liberdade para a glória de Deus. Então, o princípio geral que rege, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 32 rege todas as decisões, o que ele manda, né? Que não se separe, mas que se separar, não se case ou se reconcilie com o marido. Aquele texto rege toda a questão do casamento. O versículo 33, que eu acho que é o 33, eu queria aqui para acabar, porque o nosso tempo já acabou, ele rege toda a questão da liberdade cristã. Toda a questão da liberdade cristã. Aí, Tozer diz que Paulo usou a atividade mais comum que existe não só entre os seres humanos, mas entre animais, insetos, às vezes até seres unicelulares, pluricelulares, que não sei qual é a classificação. Vírus, algumas coisas. Em quase todos compartem que é a questão da alimentação, né? Como é que as pessoas se alimentam. A questão de comer ou beber é algo muito simples. Ele parte por simples. Por quê? Partindo do simples, tem a ver também com questão mais complexas, decisões, que é o que rege, o que é que a gente deve perguntar antes. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui o texto, o versículo, a gente lê o texto aqui. 31, versículo 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Cristo.
O que eu vou fazer, essa atitude, vou glorificar a Cristo na vida do crente, na vida do descrente. Isso aplica a todas as coisas, são princípios que regem as nossas ações. A nossa liberdade, ela nos é dada com esse propósito. A liberdade cristã não é para glória própria, não é para satisfação, não é para prazer pessoal. É para o prazer de Deus, é para a glória de Deus. Eu acho que é um bom texto até para a gente fazer isso. Com certeza aplica também para o nosso assunto de política. Poxa, mas o assunto que a gente está falando, sobre quem votar, o voto da pessoa, por votar na esquerda, não está glorificando a Deus. É verdade, isso é um trabalho, coisas que a gente precisa instruir as pessoas. Talvez a gente tenha falhado como líder, como pastores, de instruir as pessoas a poder, em coisas, inclusive no voto, glorificar a Deus, né? Mas existem outras coisas também. Ao convencer, porque eu acho que no momento de votar não é o momento de convencer, né, a pessoa a votar em determinado partido ou não, né? Ou em determinado candidato ou não. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo, estudando a Bíblia, mostrando. Nesse momento onde a carne aflora, quando nós vamos, não é votar, votar é uma coisa, mas quando a gente vai defender as nossas posições, ainda que certo, a gente acaba ferindo o princípio, né? De fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Talvez algo como... Eu até estava conversando com alguém, acho que era com o Ricardo, que perguntaram para ele, deve fazer alguma coisa, a gente precisa conversar, fazer alguma coisa, precisa, mas agora, para essa eleição, né, eu acho que a gente, para glorificar a Deus, é melhor esperar e começar a trabalhar corpo a corpo, discipulado, mostrando para as pessoas, para quando chegar no momento, a gente deixa as pessoas exercerem a liberdade cristã dela para glorificar a Deus, né? Então, isso se aplica, é um princípio que se gere todo o princípio da nossa liberdade cristã. Lembrando, pense isso. Eu vou até fazer uma pergunta para a prova para isso, né? Qual é o principal motivo da nossa liberdade cristã? Por que Deus nos deu a liberdade cristã? A resposta que eu gostaria de escutar de vocês, não é para o meu prazer e meu benefício, é para a glória de Deus que eu recebi a minha liberdade cristã. Eu vou usar minha liberdade cristã para glorificar a Deus. Amém?